Olá, seja bem-vindo ao canal História na Profecia. Neste vídeo, trataremos da precisão matemática dos períodos proféticos de Daniel capítulo 8, versículo 14, as 2.300 tardes e manhãs, e de Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, as 70 semanas. Este vídeo é dedicado de uma maneira especial àqueles que possuem o livro A Astronomia e a Glória do Adventismo. Nós estudaremos neste vídeo o que no livro é abordado no capítulo 4, que trata da precisão dos períodos proféticos. Em Daniel capítulo 8, versículo 14, está escrito: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, como muitos do que acompanham o canal já sabem, 2.300 tardes e manhãs equivalem a 2.300 dias. Porque, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, se o texto bíblico diz que houve tarde e manhã, e ocorreu e se passou o primeiro dia, podemos concluir que uma tarde e uma manhã são fenômenos, são momentos, são eventos que ocorrem num ciclo que nós chamamos de dia de 24 horas. Portanto, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Logo, o texto de Daniel capítulo 8, versículo 14, deve ser entendido no sentido de que, depois de 2.300 dias, o santuário seria purificado. Mas esses dias são proféticos ou simbólicos, porque o livro de Daniel, assim como o livro de Apocalipse, é altamente simbólico, trabalha com muitos símbolos, figuras e representações. E na base do princípio profético do dia-ano, em que um dia na profecia simbólica representa um ano literal, entendemos que os 2.300 dias simbólicos ou proféticos equivalem a 2.300 anos literais. Então, os 2.300 dias proféticos ou simbólicos correspondem a 2.300 anos literais. Logo, nos termos de Daniel capítulo 8, versículo 14, depois do transcurso do longo período de 2.300 anos, o santuário seria purificado. Bem, aqueles que conhecem essa profecia também sabem que Daniel capítulo 9, versículo 24, fala de 70 semanas, que são 70 semanas proféticas. Considerando que uma semana tem 7 dias, se multiplicarmos 70 semanas por 7 dias, chegaremos ao resultado de 490 dias. Esse é o período apresentado em Daniel capítulo 9, versículo 24. Bem, mas esses dias têm que ser proféticos ou simbólicos. E, novamente, na base do princípio profético do dia-ano, que aparece em textos como Números capítulo 14, versículo 34 e Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7, entendemos que esses 490 dias simbólicos representam 490 anos literais. E que esse foi o período de oportunidade concedido especialmente à nação de Israel e à sua liderança, ao Israel de sangue, o Israel étnico. Então, 490 anos foi o período concedido ao povo de Israel, ao povo judeu. Muito bem.
Também aqueles que conhecem essa profecia sabem que o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 24, diz que 70 semanas seriam determinadas para o povo de Israel. E que essa palavra, que é traduzida pela Almeida Revista e atualizada como determinadas, é uma tradução da palavra hebraica ratar. Essa palavra ratar, que em Daniel capítulo 9, versículo 24, ocorre na sua forma nifal, que é a forma passiva, significa cortar ou separar. Portanto, literalmente, o texto de Daniel capítulo 9, versículo 24, está dizendo que 70 semanas seriam separadas ou cortadas do período maior de 2.300 anos, especialmente para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém. Muito bem. Também temos o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 25, que diz que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a manifestação do ungido, do Messias, do Cristo, transcorreriam 7 semanas e 62 semanas. Bem, 7 semanas e 62 semanas são 69 semanas proféticas. Se nós nos lembramos de que em cada semana há 7 dias e, portanto, multiplicamos 69 por 7, chegamos a 483 dias. Então, vamos anotar também aqui no quadro que 69 semanas, que são as 69 semanas dessas 70, as primeiras 69 semanas das 70, correspondem a 483 dias. Dias simbólicos, proféticos, que representam 483 anos. Os que estão inteirados, mais ou menos, dessa profecia, sabem que esse seria o período que transcorreria desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a manifestação do Messias, de Jesus Cristo. Também em Daniel capítulo 9, versículo 27, é dito que o Messias, o Cristo, o ungido, faria firme aliança com muitos por 1 semana e que no meio da semana faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Bem, 1 semana corresponde a 7 dias. E essa semana, mencionada em Daniel capítulo 9, versículo 27, é a última das 70 semanas mencionadas no versículo 24. Esses dias são simbólicos e representam 7 anos literais. O texto diz que no meio da semana, ou seja, após o transcurso de metade de 1 semana, o Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares, o que nós entendemos que se cumpriu por ocasião da morte de Jesus por crucifixão, quando o véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, se rasgou de alto a baixo, indicando que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento tinha chegado ao fim, já que o verdadeiro sacrifício para o qual aqueles sacrifícios de animais apontavam tinha sido realizado por Jesus Cristo, o ungido de Deus. Bem, de acordo com a profecia, isso aconteceria no meio da última semana. Meia semana corresponde a 3,5 dias. Como esses dias são simbólicos, nós temos aqui 3,5 anos, ou 3 anos e meio. Ou seja, se nós observarmos bem, o que a profecia está dizendo é que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a manifestação do Messias transcorreriam 69 semanas, ou 483 dias proféticos ou anos literais. E que até a morte do Messias, no meio da 70ª semana, no meio da última semana, transcorreria ainda mais meia semana profética, ou 3 dias proféticos e meio, equivalentes a
3 anos e meio. De tal forma que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a morte de Jesus na cruz do Calvário, fazendo o véu do santuário se rasgar de alto a baixo, fazendo cessar o sacrifício e a oferta de manjares, pelo menos a validade do sistema de sacrifício do Antigo Testamento, transcorreriam 483 anos e mais 3 anos e meio. 69 semanas proféticas e meia, que multiplicadas por 7 dias, em cada semana 7 dias, resulta em 486 dias simbólicos ou anos literais. Então quer dizer que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, transcorreriam 486 anos e meio até a morte de Jesus, do ungido, do príncipe. Então, essas são as informações básicas que nós colhemos de Daniel capítulo 8, versículo 14 e de Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. Bem, com base nessas informações, aqueles que estão inteirados da profecia pela perspectiva historicista e messiânica sabem estabelecer, montar o esquema da profecia. E nós vamos montar esse esquema aqui no quadro. Então, vamos traçar aqui uma linha do tempo. Temos aqui a linha do tempo. Como as 70 semanas foram separadas ou cortadas das 2.300 tardes e manhãs, temos entendido que as 70 semanas são a primeira parte das 2.300 tardes e manhãs, de tal forma que ambos os períodos começam juntamente e correm simultaneamente, correm ao mesmo tempo, até chegarmos aos pontos altos da profecia. A profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 25, diz: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, 7 semanas e 62 semanas. Bem, entendemos que a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém se completou em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes. O decreto de Artaxerxes I. Bem, começando em 457 a.C., devemos então avançar 69 semanas proféticas, ou 483 dias simbólicos, ou 483 anos, até a manifestação do Messias, do Cristo. Então, nós avançamos 483 anos. Isso nos conduz até o ano 27 depois de Cristo, quando aconteceu o batismo de Jesus. Essas são as 69 semanas, essas são as 69 semanas proféticas, ou 483 dias anos. Ou seja, transcorreram, passaram-se. Ou seja, transcorreram ou passaram 483 anos desde o decreto de Artaxerxes I, o Longímano, até a manifestação do Messias, o que aconteceu no ano 27 depois de Cristo com o batismo de Jesus. Bem,
Como a profecia é de 70 semanas e de 457 a.C. até 27 depois de Cristo transcorreram 69 semanas, fica faltando ainda uma semana, que é a última das 70. A última das 70. A última semana nos leva até 34 depois de Cristo, quando entendemos que aconteceu o apedrejamento de Estevão. E não somente o apedrejamento de Estevão, mas também a primeira perseguição dos judeus à igreja cristã, à nascente igreja cristã, que começou no mesmo dia. Então aqui nós temos os últimos 7 anos, a última semana profética das 70 semanas. E a profecia dizia que no meio da semana o Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. 3 anos e meio depois do ano 27, nos leva ao ano 31 depois de Cristo, quando aconteceu a crucifixão de Jesus, a morte de Jesus. Então aqui nós temos a morte de Jesus. Morte de Jesus. Esses são os primeiros 490 anos dos 2.300 anos, porque do período maior de 2.300 anos, 490 anos foram cortados ou separados especialmente para a nação judaica, para o povo de Israel, sendo que no ano 34, com o apedrejamento de Estevão e a primeira perseguição à igreja cristã, o tempo de oportunidade concedido ao Israel étnico, o Israel de sangue, se encerrou. E depois do ano 34, a mensagem passou a ser pregada amplamente aos gentios. Bem, considerando que esses são os primeiros 490 anos do período dos 2.300 anos, ainda precisamos localizar o término dos 2.300 anos. Considerando que o período começa em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes I, o Longímano, se avançarmos 2.300 anos deste ponto, chegaremos ao término. Chegaremos ao término dos 2.300 anos, em 1844 depois de Cristo, quando começaria a purificação do santuário celestial. Então aqui nós temos no quadro uma representação, um gráfico das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas. Eu vou anotar aqui, 2.300 tardes e manhãs, equivalendo a 2.300 dias-anos. Então nós temos aqui no quadro uma representação gráfica, um gráfico, um diagrama simples dos períodos proféticos das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas, bem como dos pontos indicados pela profecia, as datas indicadas pela profecia para a ocorrência de eventos importantíssimos do plano de salvação. Aqui nós temos um esquema básico desses períodos proféticos, em que os pontos são indicados por anos. Nesse gráfico, o grau de precisão com o qual estamos trabalhando é de anos. O início é em 457 a.C., o final das 2.300 tais manhãs é em 1844, o batismo de Jesus aconteceu no ano 27, a morte de Jesus no ano 34, o apedrejamento de Estevão e a primeira perseguição à igreja aconteceu no ano 34. Então aqui o grau de precisão é em termos de anos. Mas aqueles que conhecem um pouco mais desse assunto, já tiveram a oportunidade de se aprofundar mais nesse assunto, e mesmo de ler
livros como Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações e, em especial, O Grande Conflito, 3 obras de Ellen White, que expõem a profecia das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas, podem ver lá essas informações, mas não somente essas, podem estar cientes de que é possível trabalhar a profecia numa precisão maior do que apenas a de anos, mas também numa precisão em termos de estações do ano. Quais são as estações principais do ano, aquelas estações bem definidas dos países de clima temperado? A primavera, o verão, o outono e o inverno. O livro O Grande Conflito, de Ellen White, trabalha esses períodos com precisão não somente de anos, mas também das estações climáticas. E quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, nesse assunto da precisão dos períodos proféticos em termos de estações climáticas do ano, ou seja, em que estação do ano a profecia começa, o período profético começa, em que estação do ano o período profético termina, poderá ler e se inteirar mais do assunto o capítulo 3 do livro Astronomia e a Glória do Adventismo. Você ler o capítulo 3 do livro Astronomia e a Glória do Adventismo, você poderá se inteirar mais do esquema profético trabalhado com precisão não somente de anos, mas também de estações climáticas. Mas como é esse raciocínio? O raciocínio que é desenvolvido é o seguinte: nós sabemos que Jesus morreu na época da Páscoa judaica. A Páscoa judaica acontece no primeiro mês do calendário judaico, o mês de Aviv Nissan. Esse mês de Aviv Nissan começa com a lua nova mais próxima ao equinócio da primavera. Então, o mês de Aviv Nissan cai aí perto do equinócio da primavera. Portanto, sabemos que Jesus morreu no primeiro mês do calendário judaico, porque é no primeiro mês do calendário judaico, em Aviv Nissan, o mês de Abib, conhecido mês de Abib entre nós, sabemos que esse mês foi o mês em que Jesus morreu e esse mês ocorre no começo da primavera. Então podemos dizer que Jesus morreu na primavera. Primavera do hemisfério norte. Estamos levando em consideração aqui as estações do hemisfério norte. Se nós voltarmos 3 anos e meio, nós estamos aqui na primavera do ano 31, entre março e abril, a priori, porque é quando ocorre o mês de Aviv Nissan, primeiro mês judaico. Então aqui nós estamos entre março e abril, começo da primavera do ano 31. Se nós voltarmos 3 anos, 31, 30, 29 e 28, nós chegamos à primavera do ano 28. Primavera do ano 28, porque nós estamos no ano 31 e queremos voltar os 3 anos e meio da metade da semana profética. Então, estamos no ano 31, na primavera, voltamos um ano, primavera do ano 30. Voltamos 2 anos, primavera do ano 29. Voltamos 3 anos, primavera do ano 28. Mas temos que voltar também meio ano, porque no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Portanto, temos que voltar 3 anos e meio. Já voltamos 3, vamos ter que voltar mais meio ano. Meio ano corresponde a 6 meses. 6 meses correspondem a 2 estações. Bem, se voltando aqui no tempo, nós chegamos à primavera do ano 28 e voltarmos 2 estações, nós vamos voltar para o inverno da transição aí do ano 27 para o ano 28 e voltaremos mais uma estação, porque temos que voltar 6 meses, correspondendo à metade de um ano. Nós chegaremos então ao outono do ano 27, de tal forma que Jesus foi batizado no outono do ano 27, que é primavera para nós, mas é outono do hemisfério norte. E aí, se nós voltamos 483 anos desde o outono do ano 27, nós chegaremos também a um outono, no caso, o outono de 457 a.C. Porque se eu volto um ano completo, a partir do outono, eu chego a um outono.
Se eu volto 2 anos completos desde o outono, eu chego ao outono. Se eu volto 10 anos completos, chego ao outono. Se eu volto 483 anos completos, chego ao outono. Então, o decreto de Artaxerxes I entrou em vigor no outono de 457 a.C. E aqui é um ponto importante que precisa ser esclarecido e que muitos não compreendem bem quando leem as explicações, a exposição de Ellen G. White no livro O Grande Conflito. A que me refiro? É que ela diz que o decreto de Artaxerxes I entrou em vigor, vejam bem a linguagem que ela usa, entrou em vigor no outono de 457 a.C. Ela fala que o decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C., porque não seria correto dizer que o decreto foi expedido, foi assinado no outono de 457 a.C. Seria errado, estaria errado. Porque quando nós lemos o livro de Esdras, no capítulo 7, versículos 7 a 9, vemos que o texto bíblico diz que Esdras saiu de Babilônia com a sua expedição, com vários judeus, no primeiro dia do primeiro mês. O primeiro dia do primeiro mês babilônico corresponde ao primeiro dia do primeiro mês judaico. O primeiro mês judaico e o primeiro mês babilônicos começam no começo da primavera e situam-se no começo da primavera. É o mês de Aviv e Nissan, o mês de Abib. É aí entre março e abril, dependendo do momento em que acontece a lua nova, em que se observa o primeiro crescente da lua. Então, na verdade, Esdras sai de Babilônia na primavera de 457 a.C. Esdras sai de Babilônia na primavera, por volta de março ou abril. E a expedição chega a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês judaico, o mês judaico de Av, ou Ab, como alguns poderão preferir pronunciar. Isso fica entre o final de julho e o mês de agosto. Então, na verdade, Esdras chega a Jerusalém com sua expedição por volta do final de julho ou começo de agosto de 457 a.C. E é depois disso que ele vai comunicar as ordens aos magistrados daquela região, os responsáveis por aquela região, e vai comunicar as ordens do rei ao povo, de tal forma que é no outono, de acordo com o grande conflito, que o decreto de Artaxerxes não é expedido, não é assinado, mas entra em vigor lá na terra de Judá, lá em Jerusalém. E depois, então, se avançamos 2.300 anos, desde o outono de 457 a.C., chegamos ao outono de 1844, porque andando anos completos, temos que chegar à mesma estação climática. Se o nosso período profético começa no outono, deve se estender até ao outono, deve chegar até ao outono de 1844. Pois bem, então aqui nós temos um esquema das 2.300 tardes e manhãs das 70 semanas, tal como é apresentado no livro O Grande Conflito, por exemplo, em outras obras de autores adventistas, com precisão não somente de anos, mas também de estações climáticas. Sendo que o livro Grande Conflito diz que a purificação do santuário celestial era representada no santuário terrestre pelo dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, mês de Ethanim Tishri. Esse 7º mês do calendário judaico ocorre entre o final de setembro e o mês de outubro. Então, as 2.300 tardes e manhãs deveriam se estender até o dia da expiação de 1844, que naquele ano, em 1844, ocorreu no dia 22 de outubro, que é no outono. O dia da expiação é no outono, ocorre no outono. O 7º mês do calendário judaico ocorre no começo do outono do hemisfério norte. E o dia da expiação, em 1844, de acordo com o Grande Conflito, ocorreu, ou coincidiu, com o dia 22 de outubro de 1844. Então este é o esquema das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas, com precisão não somente de anos, mas também de estações climáticas dentro do ano, dentro de cada ano
em que ocorreu um evento importante desses períodos proféticos. É com essa precisão que Ellen White faz a exposição do assunto no livro O Grande Conflito, por exemplo. Vale ressaltar aqui que neste resumo que acabo de fazer, eu não tive o propósito de me aprofundar em algumas questões, em alguns pontos. Por exemplo, o fundamento bíblico para o princípio profético do dia ano. Por exemplo, a prova bíblica de que os eventos indicados pela profecia das 70 semanas são justamente esses eventos que mencionei aqui, porque, na verdade, o objetivo aqui foi fazer um resumo e mostrar como os períodos proféticos das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas se comportam no tempo com respeito aos anos e às estações climáticas em que os eventos profetizados ocorreram. Esse foi o objetivo do resumo que fiz aqui até este momento. Agora, nós vamos avançar em nossa investigação, em nosso estudo, naquilo que é apresentado no capítulo 4 do livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, que é a precisão dos períodos proféticos. Será que os períodos proféticos têm precisão apenas de anos e de estações climáticas dentro dos anos? Ou será que a precisão vai além disso? A precisão poderia ser em termos de meses, a precisão poderia ser até mesmo em termos de dias, é o que nós vamos examinar agora. Bem, então, para tanto, eu vou ter que apagar o diagrama que eu desenhei aqui no quadro. Para nós desenvolvermos os raciocínios que mostram a precisão dos períodos proféticos. Então vamos apagar todas essas informações para termos aqui o quadro livre. Vamos agora averiguar se os períodos proféticos das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas têm precisão de dia. Existiria um dia específico em que as 2.300 tardes e manhãs deveriam começar? Existiria um dia específico dentro do ano em que as 2.300 tardes e manhãs deveriam terminar? Então agora nós vamos tratar do cálculo do dia do mês do início e do término dos 2.300 anos. Bem, para começarmos o nosso raciocínio, nós precisamos anotar aqui no quadro e deixar anotada aqui a informação do valor do ano solar. Vou anotar aqui. Um ano solar, ou um ano trópico, ou um ano tropical, tem a duração de 365,2422 dias. Este é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. É o ano solar. Mas um outro dado que é extremamente importante para nós é o da lunação. Uma lunação. O que é uma lunação? Lunação é um ciclo da Lua. É o tempo que a Lua gasta para percorrer todas as suas fases.
ou seja, sair da fase de nova, avançar para a fase de crescente, avançar para a fase de cheia, avançar para a fase de minguante e voltar à fase de nova. Isso é um ciclo lunar, uma lunação. O valor de uma lunação é de 29,53059 dias. Nós vamos considerar que uma lunação é o valor médio de um mês lunar. Na verdade, lunação e mês lunar são conceitos distintos, são conceitos diferentes. A lunação é o tempo que a Lua gasta para dar uma volta completa em torno da Terra e reocupar a mesma posição relativa à Terra e ao Sol. De tal forma que, também, a lunação é o tempo que a Lua gasta para percorrer todas as suas fases, como eu acabei de dizer. Sair, por exemplo, da fase de nova e voltar à fase de nova. Uma lunação dura 29,53059 dias. O mês lunar não é uma unidade astronômica. O mês lunar é uma unidade de calendário. Mas o mês lunar se baseia na lunação, porque o mês lunar, o mês de um calendário lunar, como o islâmico, ou o mês de um calendário lunisolar, como o judaico e o babilônico, está atrelado à lua, já que o primeiro dia do mês é o dia da lua nova, não a lua nova astronômica, que é aquela que não se vê, o observador não consegue enxergar, mas é aquela lua nova que o observador consegue observar, consegue enxergar ao pôr do sol, algumas horas depois da lua nova astronômica, quando ele vê o primeiro risquinho da lua. Essa é a lua nova bíblica, a lua nova com a qual se começa o mês. Então o mês judaico, ele está atrelado à lua. Como um ciclo da lua é uma lunação e corresponde a 29,53059 dias, nós podemos dizer que o mês lunar, em média, vai ter a duração de uma lunação. Na verdade, na prática, concretamente, o mês lunar, o mês do calendário islâmico, o mês do calendário judaico, o mês do calendário babilônico, do antigo calendário babilônico, não tinha uma quantidade quebrada de dias, porque o calendário serve para propósitos civis, para datação de contratos, serve para datação de eventos, serve para fins religiosos. Então não seria possível que num calendário, quer fosse o judaico, quer fosse o babilônico, o mês tivesse um número quebrado de dias. Na verdade, o mês judaico ora tinha 29 dias, ora tinha 30 dias. Mas, em média, ele tinha o valor de uma lunação. Por isso, ao calcularmos os períodos proféticos, vamos tomar como valor do mês lunar o valor da lunação, que é o valor do ciclo lunar, 29,53059 dias. O calendário judaico, o antigo calendário judaico, e também o calendário judaico atual, que é o rabínico, que já existe há séculos, o calendário judaico ele estava atrelado ao Sol e à Lua. Portanto, os valores do ano solar e da lunação são importantes para o calendário judaico. Então, esses dados vão ficar aqui, pois vamos nos servir deles para procedermos ao cálculo dos períodos proféticos. Primeiramente, como eu escrevi aqui, vamos estabelecer o cálculo do dia do mês para o início e para o término dos 2.300 anos de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Vamos então ao raciocínio? Abra sua Bíblia e está lá escrito em Daniel, capítulo 8, versículo 14, a declaração do anjo. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quer dizer que depois de 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias proféticos, ou 2.300 anos literais, anos solares, depois de 2.300 anos solares, literais, o santuário seria purificado. Bem, de acordo com o livro de Levítico, tanto no capítulo 16, quanto no capítulo 23, o dia da purificação do santuário era o 10º dia do 7º mês do calendário judaico.
no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, no 10º dia do mês de Tishri, o sumo sacerdote israelita entrava no lugar santo dos santos do santuário para purificar o santuário de todos os pecados que por todo um ano os israelitas tinham transferido para o santuário. Então, no dia da expiação se fazia a purificação do santuário. Nós entendemos que todas aquelas festas de Israel, todas aquelas festividades eram típicas, elas eram prefigurativas, eram simbólicas e apontavam para eventos relevantes do plano de salvação. Entendemos que a purificação do santuário terrestre apontava para a purificação do santuário celestial. E assim como o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos do santuário terrestre para purificar o santuário, chegaria um momento em que Jesus entraria no Santo dos Santos do santuário celestial para purificá-lo. Entendemos também que os grandes eventos representados pelas festas judaicas ocorreram nas próprias datas em que as festas eram realizadas. Um exemplo disso é a morte de Jesus, que aconteceu no 15º dia do primeiro mês judaico, o dia da libertação, o dia em que os judeus comemoravam a libertação do Egito, porque foi no dia 15 do primeiro mês que o povo de Israel saiu do Egito. Então isso representava a libertação promovida pela morte vicária expiatória de Jesus. Da mesma forma, a festa das primícias, a festa dos primeiros frutos, era celebrada no dia seguinte ao sábado, dentro da festa dos pães ázimos. Então, quando chegava a semana dos ázimos, havia um dia dentro da festa dos pães ázimos em que se apresentavam os primeiros frutos. O dia das primícias era celebrado no dia seguinte ao sábado que ocorresse dentro da festa dos pães ázimos. E, no ano 31, Jesus ressuscitou como primícias dos que dormem, exatamente no dia seguinte ao sábado da festa dos pães ázimos. Então, como eu disse, volto agora a dizer, repito, nós entendemos que os grandes eventos do plano da salvação, que eram simbolizados, prefigurados pelas festas de Israel, aconteceram nos próprios momentos, nos próprios dias, nas próprias datas da celebração dessas festas, nas datas anuais de celebração dessas festas. Não era para ser diferente, não era de se esperar que fosse diferente com o dia da expiação, que era o dia da purificação do santuário terrestre. O dia da expiação era o 10º dia do 7º mês, o dia 10 do mês Tishri do calendário judaico. O mês de Tishri ocorre aí entre o final de setembro, pegando o mês de outubro, podendo se estender até o comecinho de novembro. Basicamente, o mês de Tishri, ora começava no final de setembro, ora começava já dentro de outubro, se compararmos o mês judaico com os meses do nosso calendário juliano-gregoriano, o calendário romano. Então, entendemos que no próprio dia em que a festa da expiação, o dia da expiação era celebrado, no próprio dia, na própria data do ano, em que durante séculos, antes da destruição do segundo templo, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo para purificar o santuário, nessa mesma data anual, o santuário celestial começaria a ser purificado por Jesus Cristo, sumo sacerdote do céu. Bem, esse dia era o 10º dia do 7º mês, o dia 10 de Tishri. Então, podemos dizer que as 2.300 tardes e manhãs devem terminar no dia 10 do 7º mês, no dia 10 de Tishri. Porque a profecia dizia e diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, no final das 2.300 tardes e manhãs, deveria ocorrer uma purificação de santuário, no caso do santuário celestial. E essa purificação do santuário celestial deveria começar no mesmo dia em que, durante séculos antes da destruição do segundo templo, a festa da expiação, a festa da purificação do santuário terrestre, era
realizada o dia 10 de Tishri, o dia 10 do 7º mês do calendário judaico. Bem, então sabemos que as 2.300 tardes e manhãs devem terminar no dia da expiação, 10 de Tishri, por causa da afirmação de Daniel capítulo 8, versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mas agora a minha pergunta é, e as 2.300 tardes e manhãs devem começar em que dia? Essa é a pergunta. As 2.300 tardes e manhãs devem começar em que dia? E aqui nós vamos ter que desenvolver um raciocínio matemático muito interessante para chegarmos a uma conclusão. Vamos anotar então aqui 2.300 tardes e manhãs. E vamos então ao nosso raciocínio matemático. Já sabemos que as 2.300 tardes e manhãs devem terminar no dia da expiação, o 10º dia do 7º mês. Mas em que dia as 2.300 tardes e manhãs devem começar? Vamos desenvolver então o raciocínio matemático. Bem, sabemos que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos solares. 2.300 anos solares. Queremos saber quantos dias há em 2.300 anos solares. Para sabermos quantos dias há em 2.300 anos solares, devemos multiplicar 2.300 pela quantidade de dias de um ano solar, que é 365,2422 dias. Então, vamos multiplicar 2.300 anos por 365,2422 dias. Quando nós multiplicamos 2.300 por 365,2422 dias, nós chegamos ao resultado de 840.057,06, que nós sabemos serem dias. E o que são esses 840.057,06 dias? Esses 840.057,06 dias são a quantidade de dias, a quantidade total de dias dentro do período de 2.300 anos. Então, em 2.300 anos, há exatos 840.057,06 dias. Bem, mas eu quero saber agora quantos meses lunares, quantos meses do calendário lunisolar, do calendário judaico, por exemplo, quantos meses lunares existem em 840.057,06 dias. Então, nós vamos continuar aqui o nosso cálculo. Nós vamos pegar aqui, então, 840.057,06 dias e vamos dividir pela quantidade de dias de uma lunação, porque nós estamos igualando o mês lunar a uma lunação. Então, vamos dividir esta quantidade de dias, que é a quantidade de dias em 2.300 anos, pela quantidade de dias em uma lunação. Então, vamos anotar aqui 29,53059 dias. E isso aqui vai resultar em 28.447,0124 lunações. O que são 28.447,0124 lunações? É a quantidade, ou são a quantidade, de meses lunares existentes em 2.300 anos. Então, em 2.300 anos, há
28.447,0124 lunações. Bem, neste momento, para nós avançarmos em nosso raciocínio, nós vamos trabalhar apenas com o número à esquerda da vírgula, a parte do número à esquerda da vírgula, ou seja, os números inteiros. A parte não decimal. Vamos trabalhar aqui com 28.447 meses. E aqui é necessário que você entenda o raciocínio. Hoje, digamos que seja o dia 15 de abril. Digamos que hoje seja o dia 15 de abril. Se eu avançar um mês dentro do calendário gregoriano, dentro do nosso calendário ocidental gregoriano, se eu avançar um mês, eu sei que eu vou chegar ao dia 15 de maio. Se eu avançar 2 meses, eu sei que chegarei ao dia de 15 de junho. Avançando 2 meses desde 15 de abril, chegarei ao dia 15 de junho. Se eu avançar 3 meses, chegarei ao dia 15 de julho. E assim sucessivamente. Mas se eu disser assim, estou no dia 15 de abril e quero avançar 1000 meses, a que dia eu vou chegar? Bem, se eu falo um número grande de meses, 1000 meses, eu sei que eu vou chegar no dia 15 de algum mês. Eu não sei rapidamente, não consigo calcular rapidamente a que mês eu vou chegar, mas eu com certeza vou chegar ao dia 15 de algum mês, porque eu vou caminhar, eu vou avançar meses completos, meses inteiros completos. O raciocínio aqui é idêntico, mas levando em consideração o calendário judaico. Em 2.300 anos, existem 28.447 meses lunares, que são os meses judaicos. Então, se eu estou aqui no término do período, no dia 10 do 7º mês, basta eu retroceder 28.447 meses judaicos para chegar ao ponto de partida dos 2.300 anos. Bem, se eu volto um mês, desde o dia 10 do 7º mês, eu vou chegar ao dia 10 do 6º mês. Se eu voltar 2 meses, eu vou chegar ao dia 10 do 5º mês. Se eu voltar 3 meses, eu vou chegar ao dia 10 do 4º mês. Agora, e se eu voltar um número tão grande como 28.447 meses lunares? Bem, se eu voltar um número tão grande quanto 28.447 meses lunares, eu sei a que dia vou chegar. Eu vou chegar ao dia 10. Não sei, por esse rápido raciocínio, a que mês, mas com certeza eu vou chegar a um dia 10. Então, com esse raciocínio, eu já sei que vou chegar ao dia 10 de um mês. Portanto, se os 2.300 anos terminam no dia da expiação, que é o dia da purificação do santuário, porque o texto diz até 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será purificado, e a purificação do santuário ocorre no dia 10 do 7º mês. Se no término do período existe um dia da expiação, se existe um dia 10 do 7º mês do calendário judaico, e eu retrocedo a quantidade de meses existentes em 2.300 anos, a quantidade de meses lunares existentes em 2.300 anos, 28.447 meses lunares, meses do calendário lunisolar, meses do calendário judaico, dá tudo no mesmo, eu vou chegar ao dia 10 de algum mês. Então, por esse raciocínio aqui, eu concluo que as 2.300 tardes e manhãs começam num dia 10 de um mês judaico e terminam num dia 10 de um mês judaico. O raciocínio se completa, fica bem estabelecido matematicamente aqui. Mas alguém poderá me perguntar, ora, mas aqui existe ainda uma fração. Nós temos alguns algarismos depois da vírgula, nós temos aí um número decimal. Como que vamos lidar com essa fração? Nós não podemos simplesmente ignorá-la. Não, nós não vamos ignorá-la. Mas essa fração aqui não atrapalha o nosso raciocínio, porque se nós
ignorarmos os 28.447 meses lunares, porque já trabalhamos com eles, e quisermos saber quanto é 0,0124 lunação, basta nós multiplicarmos esse valor pela quantidade de dias de uma lunação, de um mês lunar, que é 29,53059 dias. E aí, eu vou obter o resultado de 0,366 dia. Mas quanto é isso em termos de horas? Basta eu pegar esse valor, 0,366 dia, e multiplicar por 24 horas, porque em um dia há 24 horas. Vocês descobrirão que 0,366 dia equivale a 8,8 horas. Ou seja, isso aqui é menos que um dia completo. Menos que um dia, bem menos que um dia. Portanto, é insuficiente, é um valor insuficiente para me retirar do dia 10 do mês. É insuficiente, porque se eu colocar aqui, por exemplo, o término das 2.300 tais manhãs aqui, mais para o meio, para o final do 10º dia do 7º mês, e voltar 2.300 anos, vou chegar ao dia 10 de um mês do calendário judaico. Esse raciocínio aqui não é suficiente para me dizer a que mês eu vou chegar. Eu não sei qual mês, qual é o mês, mas sei que o início das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 anos, será o dia 10 de algum mês do calendário judaico. E assim, então, nós fizemos o raciocínio, desenvolvemos aqui o raciocínio matemático, que nos mostra que os 2.300 anos começam no dia 10 de um mês judaico e terminam no dia 10 de um mês judaico, no caso aqui o 7º mês, porque o 10º dia do 7º mês é o dia da purificação do santuário, é o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação no calendário judaico. Então aqui fizemos o primeiro raciocínio, o cálculo do dia do mês, do início, do término dos 2.300 anos. Eu farei agora um outro raciocínio, que é o raciocínio do cálculo do mês, do início e do término dos 2.300 anos. E, para tanto, eu vou apagar o que está aqui no quadro. Vou apagar. Agora nós vamos desenvolver o raciocínio que nos leva à identificação do mês de início e de término dos 2.300 anos. Então, eu vou escrever aqui cálculo do mês de início e de término dos 2.300 anos. Bem, para nós desenvolvermos o raciocínio sobre o mês, o raciocínio que nos leva a identificar o mês de início e de término dos 2.300 anos, é necessário que você entenda o ciclo dos 19 anos. Se você tem o livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, eu sugiro que você estude o capítulo 2, que trata do calendário judaico e também do ciclo dos 19 anos, e que estude também o apêndice final 2 do livro. Se você tem o livro e já estudou esse material, ou se você não tem o livro, eu sugiro que você assista aos nossos 2 vídeos já lançados aqui no canal sobre o ciclo dos 19 anos, porque ali você vai compreender do que se trata, o que é esse ciclo dos 19 anos e como ele funciona, como ele se comporta.
Você verá ali todos os cálculos relevantes para a montagem, para a organização da representação gráfica do ciclo dos 19 anos. É muito importante entender esse ciclo para nós desenvolvermos um cálculo que nos permita identificar o mês de início e de término dos 2.300 anos. Certo? Bem, eu vou anotar aqui algumas informações que são importantes para nós no raciocínio, no desenvolvimento do raciocínio para a identificação do mês de início e de término dos 2.300 anos. Uma informação importante é que em um ciclo de 19 anos, há 235 lunações. E como em um ciclo de 19 anos há 235 lunações, nós podemos também dizer que em um ciclo de 19 anos há 235 meses lunares, já que os meses lunares estão atrelados ao movimento da Lua, ao ciclo da Lua. Para nós desenvolvermos o raciocínio, é necessário também que você saiba que depois de um ciclo de 19 anos, os ciclos do Sol e da Lua novamente se harmonizam. Em que sentido? No decorrer dos 19 anos, o início de um ano lunar, ora ficará aquém, ora ficará além do ponto em que o ano solar se completa. Então, digamos que eu considere o equinócio da primavera, que ocorre aproximadamente em 21 de março, como o de início do ano solar. Depois de um ano solar, chega a 21 de março. Depois de mais um ano solar, chega a 21 de março. Se, num determinado ano, a lua nova, com a qual se inicia o mês judaico, coincidir no dia do equinócio, nos anos subsequentes isso não acontecerá. Ou a lua nova vai acontecer antes do equinócio, ou vai acontecer depois do equinócio, mas não vai acontecer no equinócio. Só voltará a ocorrer no equinócio 19 anos depois. Então, de 19 em 19 anos, a Lua volta à mesma posição relativa à Terra e ao Sol que ela tinha no começo do ciclo, com uma diferença de apenas uma diferença de apenas 2,0844 horas. Uma diferença de apenas 2,0844 horas. No que consiste essa diferença de mais 2,0844 horas? Consiste na diferença residual entre o ciclo solar e o ciclo lunar. Dentro de um período de 19 anos, se eu inicio o período com a lua nova acontecendo no dia do equinócio, ela não voltará a acontecer no dia do equinócio no decorrer dos 19 anos, mas voltará a ocorrer após 19 anos, com uma diferença entre o ciclo solar e o ciclo lunar de mais 2,0844 horas. Ou seja, a lua nova acontecerá depois de 19 anos, cerca de 2 horas após o equinócio, se nós iniciarmos o ciclo dos 19 anos no equinócio, com uma lua nova ocorrendo no momento do equinócio. Então, essa informação aqui da diferença de mais 2,0844 horas é importante, é um dado importante para nós podermos desenvolver um raciocínio para identificar o mês de início e de término dos 2.300 anos, e é o que nós faremos agora. Bem, nós já vimos que em 2.300 anos há 840.057,06 dias. Vimos que 840.000
57,06 dias é o resultado da multiplicação de 2.300 pelo número de dias de um ano solar. Então, em 2.300 anos solares, nós temos esta quantidade de dias. Vimos também que em 840.057,06 dias, há 28.447,0124 lunações. Obtivemos esse valor dividindo a quantidade de dias em 2.300 anos pela quantidade de dias em uma lunação, em um ciclo lunar. E obtivemos esse resultado. O que são 28.447,0124 lunações? É a quantidade de lunações, de ciclos da Lua, ou meses lunares, dentro do período de 2.300 anos. Agora vamos avançar no raciocínio. Vamos ignorar aqui o que está à direita da vírgula. Vamos nos importar com aquilo que está à esquerda da vírgula. Vamos nos importar com as 28.447 lunações. Então vamos colocar aqui 28.447 lunações ou 28.447 meses lunares. É a quantidade de meses lunares ou meses judaicos, porque o calendário judaico, como eu já disse e repeti várias vezes, é um calendário lunisolar. Então, em 2.300 anos, temos exatamente 28.447 meses lunares. Agora, eu preciso saber quantos ciclos de 19 anos há em 2.300 anos, há em 28.447 meses lunares. Eu vou pegar aqui o livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, e todos os dados e os cálculos já estão feitos às páginas 100 e 101 do livro. Vou usar os dados que já estão aqui para abreviar o raciocínio. Bem, em 28.447 meses lunares, nós temos 121 ciclos de 19 anos. E como sabemos isso? É porque se eu multiplico 121 ciclos pela quantidade de lunações, de meses lunares em um ciclo, se eu multiplico isso aqui, eu vou ter o resultado de 28.435 meses lunares. 28.435 meses lunares. Então, dentro de 28.447 meses lunares, eu tenho 121 ciclos de 19 anos completos, fechados, inteiros. Então, nós temos 121 ciclos e ainda nós temos mais 12 lunações. Você pode se perguntar, não entendi. De onde saíram essas 12 lunações? De onde você tirou essas 12 lunações? Não é difícil de entender, não. Em 2.300 anos, há 28.447 meses lunares. Esses 28.447 meses lunares formam 121 ciclos completos de 19 anos. Em cada ciclo, há 235 meses lunares. 121 ciclos de 235 meses lunares cada correspondem a 28.435 meses lunares. De 28.435 meses lunares para 28.447 meses lunares, há uma diferença de 12 lunações. Então, nós podemos dizer que em 28.447 lunações, há 121 ciclos inteiros e mais uma sobra de 12 lunações. Com essa informação aqui, é que nós vamos desenvolver o nosso raciocínio. Lembrem-se, se o Sol e a Lua estão num determinado ponto, no início de um ciclo de 19 anos, eles vão estar naquele mesmo ponto, eles vão estar harmonizados, sincronizados naquele mesmo ponto após 19 anos. Uma linguagem mais simples. Se a lua nova acontece
No equinócio, no início de um ciclo de 19 anos, a lua nova vai voltar a acontecer no dia do equinócio somente após 19 anos, somente após 235 lunações, somente após um ciclo de 19 anos. Então quer dizer que a data do Sol e a data da Lua voltam a coincidir, atentem nisso, voltam a coincidir depois de um ciclo de 19 anos. Bem, em 2.300 anos, nós temos 121 ciclos fechados e mais 12 lunações. Então vamos usar aqui a informação dos ciclos fechados. Se eu estou aqui no 7º mês e eu volto um ciclo, chego ao 7º mês, sem dúvida nenhuma. Se eu aqui no final do período estou no mês de Tishrei, no 7º mês do calendário judaico, e eu volto uma lunação, eu chego ao mês, ao 6º mês. Se eu volto 2 lunações, eu chego no 5º mês. Mas se eu volto um ciclo completo, certamente, sem dúvida nenhuma, eu vou chegar ao 7º mês do calendário judaico. Se eu voltar 2 ciclos completos, vou cair no 7º mês do calendário judaico. Se eu voltar 10 ciclos completos, vou cair no 7º mês do calendário judaico. Se eu voltar 121 ciclos completos, necessariamente eu vou chegar ao 7º mês do calendário judaico. Se eu voltar 121 ciclos completos, eu vou chegar ao 7º mês do calendário judaico. Aí você dirá, sim, entendi a parte dos ciclos. Se eu estou no 7º mês e volto 121 ciclos fechadinhos, completos, eu vou chegar ao mesmo mês. Essa é a ideia, 7º mês do calendário judaico. Mas existem essas 12 lunações. E essas 12 lunações, como é que elas ficam? Bem, aqui ficará mais fácil nós desenvolvermos o raciocínio se, em vez de nós fazermos o cálculo de maneira retroativa, como temos feito, fizermos de maneira progressiva. Vou repetir, então, o raciocínio que eu acabei de desenvolver, mas em vez de voltar no tempo, eu vou avançar no tempo. Se eu aqui no começo do período estou no 7º mês e avanço um ciclo, eu chego ao 7º mês. 2 ciclos, 7º mês. 3 ciclos, 7º mês. 10 ciclos, 7º mês. 121 ciclos fechados, eu chego ao 7º mês, sem dúvida nenhuma. Mas aqui há um detalhe. Depois de 121 ciclos, eu não andei 2.300 anos. Não, não. Em 121 ciclos, eu não andei 2.300 anos. Como não? Vamos fazer a conta? Se eu pego 121 e multiplico por 19 anos, porque cada ciclo tem 19 anos, eu vou chegar ao valor de 2.299 anos. Então em 121 ciclos, eu só caminhei 2.299 anos. Até aqui tudo bem, fácil de entender. Em 121 ciclos eu não caminhei 2.300 anos, eu caminhei 2.299 anos. Mas o raciocínio que nós desenvolvemos anteriormente continua correto. Se eu no começo do período estou no 7º mês, no mês de Tishrei, avanço um ciclo, 7º mês, 2 ciclos, 7º mês, 3 ciclos, 7º mês, 121 ciclos, 7º mês. Porém, eu andei 2.299 anos. Está faltando um ano para eu completar os 2.300. Mas é aqui que o cálculo fica muito interessante. Por quê? Porque eu disse para vocês que a cada ciclo há uma diferença de mais 2,0844, mais 2,0844 horas em cada ciclo. Quer dizer que a lua nova, se ela ocorreu no equinócio no começo do ciclo dos 19 anos, ela vai acontecer novamente no equinócio somente após 19 anos, mais 2 horas depois ela vai acontecer. Há uma diferença de 2 horas.
Mas isso em um ciclo. Em um ciclo. E em 121 ciclos, como que vai ficar essa diferença? Essa diferença vai se acumular. Eu pego aqui 121 ciclos e multiplico pela diferença de horas existente em cada ciclo. 0,844 horas. Esse cálculo é feito lá no livro A Astronomia e a Glória do Adventismo. Vocês podem verificar. E o resultado já está lá, e eu vou extrair aqui do livro. Vocês podem fazer o cálculo, mas eu vou extrair do livro para facilitar o nosso trabalho. Isso aqui resulta em 252,2124 horas. Ou seja, em 121 ciclos, a diferença de 2 horas se acumula em 252,2124 horas. Mas quantos dias há em 252 horas? Basta nós pegarmos esse valor, 252,2124 horas, e dividir por 24 horas. Nós vamos dividir por 24 horas. E o resultado já está no livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, pode fazer aí o cálculo. O resultado vai ser de 10,509 dia. Então houve aqui um acúmulo de 10 dias e meio. Depois de 121 ciclos, houve um acúmulo de diferença de 10 dias e meio. Mas o que são essas mais 10,509 dias? O que é essa diferença? Essa diferença significa que, após 2.299 anos, após 121 ciclos fechados, a diferença entre o ciclo solar e o ciclo lunar, a diferença acumulada é de 10 dias e meio. Isso aqui significa que, se no começo do ciclo a lua nova estiver acontecendo no dia do equinócio, depois de um ciclo, a lua nova voltará a acontecer no dia do equinócio. Depois de 2 ciclos, a lua nova voltará a acontecer no dia do equinócio. Mas depois de 121 ciclos, a diferença de 2 horas se acumula em 10 dias e meio. Quer dizer que a lua nova vai estar acontecendo 10 dias e meio depois do equinócio. Então, isso aqui é muito interessante. Quer dizer que depois de 2.299 anos, o equinócio vai chegar, mas a lua nova só vai acontecer 10 dias e meio depois. Ou seja, haverá um descompasso, uma falta de sincronia de 10 dias e meio. A lua nova vai acontecer 10 dias e meio depois. A data solar vai chegar e a mesma data lunar só vai acontecer 10 dias e meio depois. E aí alguém poderá ficar preocupado, mas se é assim, haverá um descompasso entre o ciclo do Sol e o ciclo da Lua. Se nós estivéssemos falando de 2.299 anos, sim. Se nós estivéssemos falando de 2.299 anos que perfazem 121 ciclos, sim. Chegaria a data solar e a mesma data lunar, só aconteceria 10 dias e meio depois. Porém, para nós perfazermos 2.300 anos, faltam ainda 12 lunações. Faltam ainda 12 lunações. E nós já vimos que em 12 lunações, num ano, de 12 lunações, tem 10,87512 dias a menos que o ano solar. Um ano de 12 meses lunares tem 10,87512 dias a menos que o ano solar. E é aqui
que essas diferenças se anulam. Depois de 2.299 anos, ou 121 ciclos, a diferença subiu para 10 dias e meio. Mas, com 12 lunações, que são 10, quase 11 dias a menos que um ano solar, essas diferenças vão ser anuladas. Eu vou pegar aqui a informação, que já está no livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, para facilitar o raciocínio para vocês. Aqui nós temos mais 10 dias, aqui nós temos menos 10 dias, essas diferenças se anulam. E, portanto, depois de 2.300 anos, a data solar e a data lunar voltam a coincidir, porque os 10 dias e meio a mais são anulados pelos menos 10,87512 dias. A diferença aqui é mínima entre os dois ciclos e, portanto, a data lunar, que coincidia com a data solar do início do período, volta a ocorrer na mesma data solar no final do período. De tal forma que, se no início do período eu tenho o 7º mês, no final do período, certamente eu vou ter um 7º mês. Por quê? Porque caminhei 121 ciclos completos, houve um acúmulo de uma diferença para 10 dias e meio, mas com o último ano dos 2.300 de 12 lunações, que são cerca de 10 a 11 dias a menos que o ano solar, essas diferenças se anulam. E, portanto, se o período começou no 7º mês, vai terminar no 7º mês. Com o raciocínio anterior e com este raciocínio, eu chego à conclusão de que os 2.300 anos começam no dia da expiação, 10º dia do 7º mês, e terminam no 10º dia do 7º mês, o dia da expiação. Portanto, a profecia não é precisa apenas em anos ou em estações climáticas, ela é precisa em termos de dias. Os 2.300 anos começam no dia da expiação e terminam no dia da expiação. E agora que nós já completamos o raciocínio que nos permite identificar o mês de início e de término dos 2.300 anos, vamos avançar para um outro raciocínio, um raciocínio que nos permite identificar o mês do meio da 70ª semana. Então eu vou ter que apagar. E agora vamos proceder ao cálculo do mês do meio da 70ª semana de Daniel capítulo 9, especificamente Daniel capítulo 9, versículo 25. Bem, nós já descobrimos pelos raciocínios anteriores que as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas, por conseguinte, devem começar no dia da expiação. Num dia da expiação, o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, o dia 10 de Tishri. Mas qual deve ser o meio da 70ª semana? Então, queremos aqui identificar neste momento o mês do meio da 70ª semana. Então agora, neste raciocínio, o nosso foco está no mês. Sabemos que o período começa no 7º mês, mês de Tishri, que corresponde aproximadamente ao fim de setembro, mês de outubro, podendo chegar, em alguns casos, ao comecinho de novembro. Aqui, então, o início do período é no 7º mês. E o meio da 70ª semana seria em que mês?
Bem, para tanto, nós precisamos voltar ao texto de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 25 diz: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, perfazendo 69 semanas. E Daniel capítulo 9, versículo 27 diz: ele, o Messias, o Cristo, fará firme aliança com muitos, primeiramente com os da nação de Israel, depois, por meio dos seus apóstolos, com aqueles que ainda estivessem interessados em aceitar o evangelho dentre os judeus. Primeiramente, Jesus faria firme aliança pessoalmente com aqueles da nação de Israel que aceitassem o evangelho. E depois faria firme aliança, ou confirmaria a aliança com aqueles da nação de Israel que aceitassem o testemunho dos apóstolos. Então, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, a última das 70. No meio da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares se refere à morte de Jesus, quando o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E o texto da carta aos Hebreus, que é muito importante, capítulo 10, versos 5 a 10, diz: remove o primeiro sistema para estabelecer o segundo na base do corpo de Jesus Cristo, que foi oferecido como oferta pelo pecado. Muito bem, então para chegar à morte de Jesus, eu teria que caminhar ainda meia semana. Então vamos colocar aqui mais meia semana. Portanto, até a morte do Messias transcorreriam 69 semanas e meia. E quantos são 69 semanas e meia? Basta multiplicar isso daqui por 7 dias. E nós vamos chegar ao resultado, vocês podem fazer o cálculo aí por vocês mesmos, ao resultado de 486 dias e meio, que são dias proféticos, representando anos. Portanto, 486 anos e meio. Bem, e aqui o raciocínio é fácil, é rápido. Se eu começo o período no 7º mês e avanço 486 anos inteiros, eu chego ao... Vou fazer para cá. Eu chego ao 7º mês. Só que eu preciso ainda caminhar meio ano. Aqui está, meio ano que eu preciso caminhar. Ora, meio ano são 6 meses. Então, preciso ainda caminhar 6 meses. Se eu cheguei até aqui com 486 anos, até o 7º mês, eu saí de um 7º mês e caminhando 486 anos inteiros, completos, eu cheguei ao 7º mês. Agora eu preciso caminhar ainda mais 6 meses. Aqui estou no 7, mais 1, 8, mais 2, 9, mais 3, 10, mais 4, 11, mais 5, 12, mais 6. Mais 6 meses. Bem, nós sabemos que o ano judaico pode ter 13 meses ou 12 meses. Então, caminhando mais 6 meses, eu vou chegar ou ao mês 13 ou ao mês 1, se o ano aqui não tiver o 13º mês, o mês adicional. Então, por esse esquema bem simples, bem rápido, eu sei que saindo do mês de Tishri e avançando 486 anos completos, esquecendo no primeiro momento esse meio ano aqui, eu vou chegar ao 7º mês. Mas aí eu tenho que avançar mais meio ano, 6 meses. Estou no 7º mês, avanço 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6º mês vai cair no mês 13, o mês adicional, ou no primeiro mês do calendário judaico,
o mês de Aviv Nissan. Sabemos que Jesus morreu na época da Páscoa e que a Páscoa é celebrada no mês de Aviv Nissan, o mês de Abib, o primeiro mês do calendário judaico. Portanto, isso nos revela que o meio da 70ª semana deve ser o mês de Aviv Nissan. Esse é o mês do meio da 70ª semana. Então, esse raciocínio nos permite concluir que as 2.300 tardes manhãs e as 70 semanas começam no mês de Tishri, o 7º mês, e o meio da 70ª semana cai no primeiro mês, o mês de Aviv Nissan, ou simplesmente Abib, ou simplesmente Nissan, é o primeiro mês do calendário judaico. Então, vamos agora para o nosso último raciocínio, pelo qual nós pretendemos identificar o dia do mês do meio da 70ª semana. Bem, nós já vimos que desde o início das 2.300 tardes e manhãs das 70 semanas até o ponto indicado pela profecia para a morte do Messias, do Cristo, do ungido, transcorreriam 7 semanas, 62 semanas e meia semana, perfazendo 69 semanas proféticas e meia. Vimos que isso corresponde a 486 dias proféticos e meio, ou 486 anos literais e meio, 486 anos solares e meio. Bem, nós vimos que o período das 2.300 tardes e manhãs e o período das 70 semanas começa no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, no 10º dia do mês de Tishri. E, partindo desse dia, transcorreriam 486 anos e meio até o meio da 70ª semana, até o momento em que o Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares com a sua morte. E, de fato, quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Vamos, então, desenvolver aqui um raciocínio matemático que nos permitirá identificar o dia do mês do meio da 70ª semana. Para tanto, eu preciso descobrir quantos dias há em 486 anos solares e meio. Então, eu coloco aqui 486 anos e meio e multiplico pela quantidade de dias em um ano solar, 365,2422 dias. 365,2422 dias. E eu descubro que em 486 anos e meio há 177.690,33 dias. Aí você pode me perguntar, alguém pode me perguntar, mas eu não entendi, o que são esses 177.690,33 dias? Isso daí é a quantidade de dias existentes em 486 anos e meio, ou seja, desde o início do período até o dia da morte de Jesus, transcorreriam exatamente 177.690,33 dias. Agora eu quero saber quantas lunações, quantos ciclos lunares, quantos meses lunares há em 177.690,33 dias. Para descobrir quantos meses lunares há nesse período, basta eu pegar esse valor de 177.690,33 dias e dividir pela quantidade de dias existente em uma lunação, em um mês lunar, que é de 29,53059 dias. E o resultado será de 6.017,1615 lunações.
Vocês poderão fazer esse cálculo aí por vocês mesmos, poderão conferir tudo usando uma calculadora. Então aqui nós temos 6.017,16 lunações. O que são essas 6.017,16 lunações? A quantidade de meses lunares, meses judaicos, meses de um calendário lunisolar, a quantidade de meses existentes em 486 anos e meio, que são as 69 semanas proféticas e meia. Bem, é com esse número aqui que nós vamos trabalhar para desenvolver um raciocínio que nos permitirá identificar o dia da morte de Jesus, o dia profetizado para a morte do Salvador. Primeiramente, devemos trabalhar com o número, ou a parte do número, que está antes ou à esquerda da vírgula, essas 6.017 lunações. Por que essas 6.017 lunações são relevantes? Ora, fácil de entender. Porque se eu estou aqui no 10º dia do 7º mês e eu avanço 6.017 lunações, 6.017 meses lunares completos, fechados, totais, eu já sei que eu vou chegar a um ponto no tempo que é o 10º dia de algum mês. Eu vou rebaixar aqui esse quadrinho para me permitir fazer o cálculo de maneira mais visível. Então aqui no início do período eu tenho o 10º dia do 7º mês. Aqui no início do período tenho o 10º dia do 7º mês. Quando eu avanço 6.017 lunações completas, 6.017 meses lunares completos, eu vou chegar ao dia 10 de algum mês. Pelo raciocínio imediatamente anterior, eu já sei que esse é o primeiro mês, Aviv Nissan. Então quer dizer que eu inicio a minha contagem no dia da expiação, o 10º dia do 7º mês, e avanço 6.017 lunações ou meses lunares até o dia 10 do primeiro mês. O primeiro mês eu identifiquei pelo raciocínio anterior. E o dia 10 eu estou identificando por meio desse raciocínio. Porque eu sei que se eu avanço um mês lunar, desde o dia 10 do 7º mês, eu chego ao dia 10 do 8º mês. 2 meses completos, 10 do 9º mês. 3 meses completos, 10 do 10º mês. E se eu avançar 6.017 meses lunares, eu vou chegar ao dia 10 de algum mês, porque eu estou avançando meses completos. É como no nosso calendário, já disse isso, volto a repetir. Se eu estiver, por exemplo, no dia 1º de janeiro e eu avanço um mês, chego a 1º de fevereiro. 2 meses, 1º de março. 3 meses, 1º de abril. 1000 meses, 1º dia de algum mês. É o mesmo raciocínio, mas aqui no calendário judaico. Se eu parto do dia 10 e avanço 6.017 meses fechados, completos, eu chego ao dia 10 de algum mês, sendo que aqui eu já identifiquei o mês pelo raciocínio anterior, é o mês de Aviv, Nissan, ou mês de Nissan, ou mês de Abib, como é bem conhecido. Então eu chego ao dia 10 do primeiro mês. Mas esperem aí, o raciocínio ainda não terminou, porque eu tenho ainda essa parte que vem depois da vírgula, 0,1615 lunação. Vamos transformar isso em dia. Então aqui eu tenho 0,1615 lunação. Multiplico isso pela quantidade de dias em uma lunação. Está aqui, 29,53059 dias. Chego ao resultado de 4,8 dias. 4,8 dias. Então quer dizer que eu ainda tenho que caminhar esta quantidade aqui de dias. Vamos então caminhar esta quantidade de dias. Vamos caminhar. Parei aqui
este raciocínio. Vamos caminhar esta quantidade de dias. Então, aqui eu estou no dia 10, caminho um dia, chego ao dia 11. Caminho 2 dias, chego ao começo do dia 12. 3 dias, começo do dia 13. 4 dias, começo do dia 14. 0,8 dia, quase o final do dia 14. Bem, mas aqui nós precisamos perceber o seguinte: eu comecei o meu período, a minha contagem, ao pôr do sol do dia 10 do 7º mês. E o dia bíblico tem uma parte escura, que começa com o pôr do sol e vai até o nascer do sol, e tem uma parte clara. Não faz muito sentido eu começar a minha contagem na parte escura, como eu fiz até este momento. Além disso, aqui no final, na parte final do dia 14, Jesus ainda não tinha chegado ao ponto que ele qualifica como o ponto da sua morte. Por quê? Porque aqui, no final do dia 14, perto do pôr do sol do dia 14 para o dia 15, Jesus ainda não tinha celebrado a última Páscoa com os discípulos, porque ele só vai celebrar à noite, depois do pôr do sol. Ele não tinha ainda instituído a Santa Ceia com os emblemas do pão e do vinho. Ora, a profecia dizia que no meio da semana faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares, mas no dia 14 da semana da crucifixão de Jesus, no final do dia 14, ele ainda não tinha comido a Páscoa. Só depois do pôr do sol daquele dia é que ele comeu a Páscoa com os discípulos. Ora, então quer dizer que o sistema de sacrifícios ainda não tinha terminado quando Jesus comeu a Páscoa com os discípulos, porque Jesus não iria comer uma Páscoa que já não tivesse mais valor. Além disso, é só lá, quando perto da meia-noite, ele entra no horto de Getsêmani e passa por toda aquela angústia, todo aquele sofrimento, que Jesus ergue os olhos ao céu e diz: Pai, é chegada a hora. Ali o cálculo profético tinha zerado, o cálculo retroativo zerou ali. Bem, então levando tudo isso em consideração e outros detalhes mais que nós exploraremos em vídeos futuros aqui no canal, é mais conveniente nós não começarmos a contagem ao pôr do sol do dia 10, porque na parte escura do dia da expiação não acontecia nada. O momento alto, o momento mais relevante, o momento mais importante do dia da expiação era na hora do sacrifício da tarde, quando o sumo sacerdote, depois de purificar o santuário, saía do tabernáculo ou do templo e abençoava o povo. Isso era por volta das 3 horas da tarde. Então, se nós deslocarmos o início do período para o meio da tarde do dia 10, porque seria o momento mais adequado, mais correto para iniciarmos a contagem profética, nós vamos ter que deslocar também o término do período um pouquinho para frente, ou seja, não vamos começar aqui, vamos começar aqui, este ponto também vai ser deslocado para cá, e este para cá, e este para cá, os pontos serão deslocados, e então o meio da 70ª semana vai cair no dia 15 do primeiro mês. Lembrando que Jesus, lá em João capítulo 17, versículo 1, ao entrar no Getsêmani, olha para o céu e diz: Pai, é chegada a hora.
O meio da 70ª semana, como eu disse, não poderia ter acontecido antes da celebração da última Páscoa por Jesus e seus apóstolos, porque eles comeram a Páscoa do cerimonial antigo. Aquela Páscoa ainda era válida. É só depois daquele momento é que se poderia encontrar um ponto no tempo que seria o meio da 70ª semana e no qual se faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, se nós deslocarmos um pouco o início dentro do dia 10 do 7º mês, nós vamos identificar o término no dia 15 do 1º mês, aqui no meio da 70ª semana. Então, em síntese, por esse raciocínio matemático, nós descobrimos que as 70 semanas começam no dia da expiação, o 10º dia do 7º mês, o 10º dia do mês de Tishri, e 69 semanas proféticas e meia, a rigor, nos levam ao dia 15 do 1º mês, porque foi no dia 15 do 1º mês que Jesus entrou no Getsemane, disse, olhando para o céu, Pai, é chegada a hora. Antes o Evangelho de João dizia sempre que ainda não era chegada a hora, mas ali Jesus anuncia, lá no Getsemane, é chegada a hora. Ali ele sofreu a ira de Deus. Na manhã daquele dia, na parte clara, ele foi crucificado. E no meio da tarde, daquele dia 15 do 1º mês, o dia da libertação, Jesus morreu sobre a cruz do Calvário. Jesus morreu sobre a cruz do Calvário no mesmo dia e mês em que, durante séculos, os judeus comemoraram sua libertação da escravidão do Egito. Porque quando Jesus morreu, diz o livro do Apocalipse, ele nos libertou dos nossos pecados. Então, com esses raciocínios, nós identificamos o início e o fim dos períodos proféticos, das 2.300 tardes e manhãs e das 69 semanas proféticas e meia. É claro que nós precisamos ainda desenvolver outros raciocínios para localizar essas datas do calendário judaico no calendário juliano-gregoriano, mas isso será objeto de nossos vídeos futuros nesta série sobre cronologia bíblica e cronologia profética. Por hoje, o que nós tínhamos para estudar é isso. Por hoje, o que eu tinha para expor aos que assistem ao canal, aos que acompanham o canal era isso, é um apoio à leitura do capítulo 4 do livro A Astronomia e a Glória do Adventismo. Todo esse raciocínio é maravilhoso, isso mostra que a profecia bíblica é precisa, que as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas são precisas, não somente em anos ou estações climáticas ou em meses, mas mesmo em dias. E em futuros vídeos da série, nós veremos que essa precisão chega também a horas e a minutos, nós veremos tudo isso. Por hoje é isso, que Deus o abençoe e continue acompanhando o canal, porque liberaremos futuramente novos vídeos desta série sobre cronologia profética. Até os nossos próximos vídeos.